A cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, no primeiro turno teve 10 candidatos a prefeito. Em primeiro ficou Sebastião Melo, do MDB, com 49,72%. Já a segunda colocada foi Maria do Rosário, do PT, que obteve 26,28%. O resultado do primeiro turno e a provável vitória do Sebastião Melo em Porto Alegre servem para mostrar que as avaliações que dizem que a eleição municipal é profundamente relacionada à questão da zeladoria e das benfeitorias municipais é predominante, mas não é 100% correta e infalível, como todo conhecimento da área de ciências sociais aplicada acaba tendo essa característica, né? Porto Alegre é o caso em que a enchente desse ano, combinado com diversos problemas de infraestrutura que ocorreram durante os 4 anos de gestão de Sebastião Melo, nos mostram ou nos sugerem claramente que o peso do voto ideológico foi muito grande. E aí, um peso de um voto ideológico numa cidade que foi uma das pioneiras, das primeiras capitais a eleger prefeitos do PT, um estado governado pelo PT, e que basicamente uma sombra talvez de maus resultados anteriores, basicamente se combina com um momento de antipolítica e anti-esquerdismo que acabam fazendo com que a gente tenha a situação de uma prefeitura que em parte poderia ser responsabilizada pela não atenção à questão climática, sobretudo aos efeitos dessa questão climática, ser menos importante do que evitar que uma determinada linha ideológica chegue ao poder. Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de abstenções no primeiro turno das eleições, com 31,51%. Pela segunda vez seguida, o índice ultrapassou os 30%. Sobre a questão das abstenções, tem que só dar um passo atrás pelo seguinte, né? Automaticamente é natural, intuitivo pensar que a abstenção tem a ver com o não comparecimento deliberado, não quero votar. Acontece que a abstenção também tem a ver com não ter condições de votar, né? E aí, basicamente, esse não ter condições pode ser por mudança das pessoas de residência sem a eventual transferência do título. E aí essa hipótese pode ser reforçada quando a gente olha os movimentos populacionais, né? Então, migração de fluxo, o fluxo populacional, segundo dados do NUPO, mostra que a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem tido mais saída de pessoas ao longo dos últimos 20 anos do que entrada. Então faz bastante sentido pensar que, basicamente, boa parte dessas pessoas não transferem o título e constam como voto de abstenção. E aí, se a gente faz uma análise um tanto quanto mais rápida, a gente tende a crer que isso tem a ver com a antipolítica direta e o não comparecimento, porque eu não quero votar simplesmente porque não me interessa. E essa pode até ser uma camada, mas é uma camada que tem basicamente a ver também com os fluxos migratórios, né? Então, eu acredito que, basicamente, dado que Porto Alegre é uma das poucas capitais onde você tem, de fato, mais saída de pessoas do que chegada, uma das poucas capitais no sul e sudeste onde isso se verifica, essa é uma informação que serve para contemporizar uma perspectiva de que os eleitores não estão votando porque eles estão insatisfeitos com a cartela de políticos disponíveis, certo? E
um dado bem importante, né? Porto Alegre, esse ano sofreu basicamente um evento climático terrível que obrigou a gente colocar na análise um outro elemento, que são quase que os refugiados por questões climáticas, né? Então, provavelmente, quando os dados forem apurados de fluxo migratório, 2024 será ainda maior, né? Então, é importante contemporizar, né? Porto Alegre é uma das poucas capitais no sul e sudeste em que o movimento é mais de saída de pessoas do que chegada. Logo, é razoável pensar que parte dessas pessoas que se transferem, que estão com idade hábil para voto, constituem população economicamente ativa, não transferem seus títulos. E isso tem que ser contemporizado. Não dá para a gente explicar apenas e tão somente pela questão da vontade de não comparecer. A eleição municipal em Porto Alegre no segundo turno está na disputa entre Sebastião Melo, MDB, e Maria do Rosário, do PT. A transferência de votos sempre foi uma questão bastante complexa, ainda mais em eleições municipais, né, onde você tem a atenção a fatores específicos. Então, do ponto de vista da transferência de voto em eleições municipais, fica menos claro o apoio de grandes lideranças em eleições para governador que coincidem no calendário com eleições do presidente, deputados e senadores. Essa influência é um pouco mais forte. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que mais do que o calendário, e embora as eleições, pelo predomínio no Brasil como um todo de partidos de centro, o peso ideológico tem sido grande, né? E provavelmente vai se mostrar bastante grande em 2026. Ou pelo menos um dos últimos estudos feito pela parceria entre o cientista político da Quest, Felipe Nunes, e o analista Thomas Trauman, mostram que se tem uma radiografia bem colocada de um trauma em diferentes grupos brasileiros pela questão do racho ideológico, né? Então, nós conviveremos durante um tempo ainda com uma divisão muito calcificada na sociedade. E um dos contextos em que atores políticos como Lula e Bolsonaro conseguirem interagir e com eles disputando voto, essa calcificação vai ficar mais evidente. Talvez ela não tenha ficado tão evidente nas eleições municipais, muito pelo peso das questões locais. Mas em 2026 a gente deveremos ver uma eleição muito marcada por polarização, sim. O pleito municipal na capital gaúcha está na disputa de um candidato na direita e uma candidata na esquerda. A gente vive um momento de onda em que muito do crescimento da direita / extrema-direita tem a ver com um momento de antipolítica, no limite até mais do que antipolítica, anti-questões de agregação social. A gente vive um momento de hiperindividualismo, né? De que em que não só no Brasil, mas no mundo, todos os vínculos sociais estão sendo rediscutidos, né? E todos colocados sob um prisma bastante negativo. E aí a política é quem, digamos, sofre de maneira mais direta. Então, todo movimento mais relacionado diretamente à política acaba sofrendo. Isso não só no mundo, isso não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós temos visto ascender a condição de lideranças políticas, a figura de ou outsiders ou quem está dentro do sistema, mas o questiona muitíssimo, né? Então, o Brasil não está isolado, o Brasil faz parte do mundo, é natural que isso chegue no Brasil. Quando a gente pensa o Rio Grande do Sul, em que foi um dos estados pioneiros não foi pioneiro, mas foi um dos a conferir mais de um mandato ao Partido dos Trabalhadores. E na dinâmica de Porto Alegre, que se insere de maneira ainda mais expressa essa tendência,
Basicamente, a gente tem bastante motivos para explicar a rejeição ao PT. Ponto. A questão da Maria do Rosário, como ela tem uma ligação muito forte com pautas bastante relacionadas a grupos minoritários, ela se expõe ainda mais à rejeição. Então, fatores externos gerais, o histórico do próprio PT, que aí tem uma questão regional importante, né? Sobretudo nos últimos governos, na transição, Lívio, Tarso Genro, houve problemas de gestão pública, né? Sobretudo que a gente não pode falar em corrupção, mas pode falar em uma gestão que não se preocupou em equilibrar gasto e recurso, e que isso trouxe efeitos muito severos, como aumento de endividamento do Estado, dificuldade para quitar folhas de pagamento, obras inacabadas. Tudo isso gerou um grande, gera no gaúcho uma percepção muito negativa. Então, some a percepção negativa com o momento mundial que vivemos e as questões específicas dos grupos aos quais estão ligados Maria do Rosário, você tem a combinação perfeita para uma candidata perfeita para explicar uma candidata com altíssima rejeição. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o domingo, dia 27 de outubro, das 8 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília, em Porto Alegre, com a disputa de Sebastião Melo, MDB, e Maria do Rosário, do PT.